Eu estou em um fuso horário aqui em Portugal. Me batizei na Congregação Cristã Brasil, na cidade de Nilópolis, Rio de Janeiro. Uma fase em que eu estive com a minha mãe biológica. Ela é da Assembleia de Deus. Minha família adotiva de São Paulo, quase todos são da Congregação Cristã Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu trouxe aqui mais um testemunho de centenas e centenas de testemunhos que eu tenho, depoimentos, denúncias de irmãos e irmãs da Congregação Cristã no Brasil. Nesse testemunho, eu tive que fazer uma alteração na voz por medidas de segurança do depoente denunciante, ok? Mas nós vamos aqui ouvir o testemunho da irmã Cida Lopes, que ela faz algumas denúncias em relação ao que ela passou na congregação cristã no Brasil. Vamos ouvir aqui. Bom dia, a paz de Deus, irmão. Eu estou em um fuso horário aqui em Portugal. Me batizei na Congregação Cristã Brasil, na cidade de Nilópolis, Rio de Janeiro. Uma fase em que eu estive com a minha mãe biológica. Ela é da Assembleia de Deus. Minha família adotiva de São Paulo, quase todos são da Congregação Cristã no Brasil. Porém, eu já era uma testemunhada da graça e fui caminhando e pedi batismo na congregação. Realmente é desse jeito. Quando saí de São Paulo para o Rio de Janeiro, a família cristã da Congregação Cristã de São Paulo tinha virado as costas para mim por motivos particulares. Ninguém queria saber de mim, mas quando eu batizei e mandei carta a dizer a eles que eu tinha me tornado irmã e podia voltar com certeza. Aí eu voltei para o Pernambuco, onde vivia meus pais adotivos. E lá eu realmente cometi um grande erro do qual eu tenho consciência. Então, não quis ir mais à igreja, pois sabia do que fiz e ninguém engana Deus. E somente a Ele eu devo respeitar de verdade. Observem nessa denúncia aqui que ela conta que ela tinha pais adotivos e pais biológicos. Quando ela se batizou na Congregação Cristã no Brasil, antes ela teve um problema particular com a família e a família inteira da Congregação Cristã no Brasil virou as costas para ela. Mas quando ela se batizou na Congregação Cristã no Brasil, ela enviou uma carta para a família que é da congregação. Eles já aceitaram ela de uma boa, porque agora passou a ser a nossa irmã, né? Olha que coisa estranha, né? Agora, ela vai começar uma outra narrativa que aconteceu na vida dela, porque ela passa a falar, a denunciar que ela cometeu um erro, que ela tem consciência desse erro, e ela vai explicar qual foi esse erro, e logo em seguida ela vai contar para vocês o que aconteceu quando ela tentou voltar para a congregação cristã no Brasil. Vamos ouvir aqui, ó. Eu engravidei e fui deixada para trás pelo pai da criança. Um dia comecei a pensar e me arrependi muito. E então fui ao culto e procurei o ancião. Ele, depois de ouvir o meu relato, disse toda a verdade. Eu disse toda a verdade a ele do acontecido. Ele me disse: irmã, Observem o que o ancião falou para essa irmã. Vamos ouvir aqui, ó. se quiser voltar, a porta da igreja está aberta. Aqui até cachorro entra. Nunca esqueci essa rica frase, a qual me fez pensar que Quando ela fala sobre essa rica frase, é porque ela está sendo sarcástica. Está totalmente sendo sarcástica. Mas isso trouxe um despertamento para ela. Vamos ouvir aqui a continuação. pequei de morte, quando morrer vou para a condenação eterna, e aqui se for à igreja, não passo de um cão, que por sinal são melhores do que muita gente. Depois disso, fui convidada a voltar, mas para sentar no último banco da igreja e ficar quieta, porque não posso pedir hinos, não posso testemunhar, não posso saudar as irmãs, desde que elas não saibam. Tenho muito mais coisas que não cabem aqui, neste relato. O Deus que eles projetam
não é o mesmo Deus que eu projeto, que eu acredito. Hoje, eu não consigo me firmar em nenhuma igreja, pois vejo muito interesse e menos humildade e santidade. Prefiro seguir meu coração, ajudar meu próximo e doar amor com sinceridade. Tá aqui, o relato da irmã, o nome dela é Cida Lopes, tá? O arroba dela aí no YouTube é arroba Eliane, melhor, arroba Cida Lopes 2050, ok? Então eu tenho o depoimento dela aqui e eu também gostaria de analisar esse conteúdo com base nas leis, que é o Código Civil Penal e Criminal, psicologia, que são transtornos e síndromes e manipulações emocionais, preconceito, gaslighting e Bíblia também, conteúdo bíblico. Primeira coisa que eu quero falar referente à lei, ok? Mediante essa denúncia, direito à liberdade religiosa, que é a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6º, o direito de escolha à prática religiosa é garantido pela Constituição Federal brasileira. No entanto, o relato dessa irmã, o depoimento, sugere uma discriminação por parte da comunidade religiosa em relação à pessoa que compartilha sua história, que é essa irmã. Segundo, direito à igualdade. Constituição Federal, artigo 5º. A igualdade perante a lei é um direito fundamental assegurado a todo cidadão brasileiro, sem distinção de religião, raça ou qualquer outra condição. A exclusão ou discriminação dentro de uma comunidade religiosa pode violar esse princípio. Terceiro ponto, direito à dignidade humana. Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O tratamento desrespeitoso e discriminatório descrito no relato dessa irmã contradiz esse princípio fundamental. Agora nós vamos falar um pouco de preconceito, com base nessa denúncia dessa irmã. Então, o vídeo ele aponta para vários tipos de preconceitos. Primeiro preconceito, que é o preconceito religioso. O vídeo ele sugere que houve discriminação e exclusão dentro da congregação cristã no Brasil, onde a pessoa que compartilha a história, que é essa irmã, enfrentou rejeição e tratamento desrespeitoso por parte de membros da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Segundo, preconceito de gênero. A situação de abandono e falta de suporte enfrentada pela mãe solteira sugere um possível preconceito de gênero, onde mulheres em situações semelhantes podem ser marginalizadas e desvalorizadas pela sociedade. Terceiro, que é o preconceito social. A descrição da pessoa a ser convidada a sentar no último banco da igreja e ficar quieto, inclusive, pessoal, o próprio ancião Isaac Marquisete, ele disse no púlpito da Congregação Cristã no Brasil que ele já presenciou e ele viu anciães pregando e incentivando as pessoas pecadoras da igreja a sentarem no último banco, ok? Inclusive, ele até relata que as pessoas eram convidadas a sair antes do último hino para que não possa saudar a irmandade. Foi o próprio Isaac Marquisete que falou. Então, vamos continuar aqui, o preconceito social, né? Então, a descrição da pessoa ser convidada a sentar no último banco da igreja e ficar quieta, sem poder participar plenamente das atividades religiosas, indica um preconceito social baseado em julgamentos pré-concebidos e estereotipos, marginalizando aqueles que não se encaixam nas expectativas da comunidade religiosa, que é a Congregação Cristã no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho de psicologia agora, tá? Então vou colocar aqui algumas críticas considerando possíveis transtornos psicológicos e psiquiátricos que podem ser desencadeados ou exacerbados pelo contexto descrito aqui nessa denúncia. Primeiro, que é o transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa, que é essa irmã, ela descreve uma série de eventos traumáticos, incluindo a rejeição por parte da família religiosa e o abandono pelo pai da criança. Esses eventos podem desencadear sintomas desse tipo de transtorno, como flashbacks, ansiedades, evitação de situações relacionadas a traumas e alterações de humor. Segundo, depressão. A narrativa dessa irmã, da denunciante, revela uma série de experiências dolorosas, incluindo rejeição familiar, autocondenação e exclusão social na comunidade religiosa.
Esses fatores podem contribuir para o desenvolvimento de sintomas depressivos, como tristeza persistente, falta de interesse em atividades antes apreciadas, sentimento de desesperança e baixa estima. Melhor, a baixa autoestima. Terceiro, síndrome de estresse religioso. A pessoa expressa conflitos internos e uma sensação de desilusão em relação à sua fé e à comunidade religiosa. Essa síndrome pode incluir sintomas de angústia espiritual, confusão na identidade religiosa e questionamento das crenças e valores religiosos, especialmente quando confrontado com a experiência de manipulação emocional e exclusão por parte da comunidade religiosa. Agora nós vamos falar de um tema muito importante que é o gaslighting, tá? E eu vou explicar o que significa o gaslighting nesse contexto. Então, o depoimento dessa irmã fornecido pode sugerir sinais de manipulação emocional e potencialmente levar a situações de gaslighting. Gaslighting, pessoal, é uma forma de abuso psicológico, no qual uma pessoa, geralmente em uma posição de poder e autoridade, tenta fazer com que outra pessoa duvide da sua própria percepção, memória e sanidade mental. No relato, no depoimento, há indícios de manipulações emocionais por parte da comunidade religiosa, da congregação, da irmandade e do ministério. Especialmente quando a pessoa é convidada a voltar à igreja, mas em uma posição de inferioridade, sendo impedida de participar plenamente das atividades religiosas. Isso pode levar a uma sensação de confusão e dúvida sobre a própria experiência e percepção da realidade. Além disso, ao mencionar a frase, abre aspas, se quiser voltar, a porta da igreja está aqui aberta, até cachorro entra, fecha aspas, há uma sugestão de que a pessoa é tratada de forma desrespeitosa e desumanizada, o que é característico de táticas de gaslighting. Agora nós vamos para a Bíblia para finalizar. Então, aqui o depoimento revela uma série de questões que podem ser analisadas à luz dos ensinamentos bíblicos, tá? Então aqui eu vou colocar alguns ensinamentos. Primeiro, o amor ao próximo e o acolhimento. Jesus falou em Mateus 22:39. Jesus ensinou sobre o amor ao próximo e a importância de acolher aqueles que estão em dificuldades. Ok? No entanto, o depoimento dessa irmã mostra a falta de acolhimento por parte da congregação cristã no Brasil. Segundo, perdão e reconciliação. Mateus, capítulo 18, verso 21 a 22. Jesus enfatizou a importância do perdão e da reconciliação entre os irmãos. No entanto, a atitude da irmandade, da CCB, do ancião em si, é impor as restrições de tratamentos diferenciados a pessoas que buscam perdão e reconciliação. Terceiro, humildade e serviço. Filipenses 2, 3, 4. O apóstolo Paulo exortou aos cristãos a praticarem a humildade e a considerarem os outros superiores a si mesmo. No entanto, a atitude da comunidade religiosa e do ancião que conversou com ela, de impor hierarquia e restrições, a participação da pessoa nos cultos, demonstra uma falta de humildade e serviços cristãos. Então está aqui o depoimento da irmã Cida Lopes, tá? Então isso demonstra a falta de amor, empatia, carinho pela irmandade, pelo próprio povo da congregação cristã no Brasil. Está aqui o depoimento dela para vocês observarem, tá? É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agora ler o comentário de vocês. O que vocês acharam desse depoimento e desse conteúdo que eu coloquei para vocês? Vocês já viram alguma situação dessa acontecendo com alguém, com algum familiar, com alguém da igreja, algum amigo seu, enfim, com você mesmo? Coloque aí nos comentários o que você achou desse conteúdo. E se você está passando por isso, vale aqui também ressaltar que você tem um momento de decisão se você quer continuar dentro da denominação, passando por todo esse processo, ou se você quer sair da denominação e viver a sua própria vida. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.